Ok, pessoal. Começando então a segunda parte, né, do Equilíbrio Geral 2, onde a gente vai continuar vendo a análise de produção e consumo, né? Vou, vou continuar da onde a gente parou. Inclusive tem um quadro que é exatamente onde a gente parou, digamos assim, né? Esse quadro aqui mostra, né, o equilíbrio entre produção e consumo. Ok, pessoal? Então esse quadro, digamos assim, né, foi onde a gente tinha chegado. O equilíbrio entre produção e consumo, né, mostrando que os preços dos bens e dos fatores são livres no livre mercado. Tanto a produção ótima quanto o consumo ótimo vão se ajustar, né, naquele ponto E ótimo de Pareto, dados os preços e tudo mais. E, bom, partimos daí então, né, nós provamos isso aí na aula passada. Vamos agora, por suposição, por contradição, né, vamos supor que não esteja em equilíbrio, então, a taxa marginal de transformação com a taxa marginal de substituição, produção e consumo. Seria esse ponto A aqui nesse gráfico aqui. Ok. Nesse ponto a gente vê que não está em equilíbrio, porque eles estão em intersecção, não estão, na verdade, tangenciando um ao outro, né? Então, em relação ao consumo, o ponto A não é ótimo, ok? Mas em relação à produção, sim, né? Por quê? Eu vou até botar aqui já. Então, nesse caso, o ponto A não é ótimo de Pareto para o consumo, mas é para a produção, apesar de ser para a produção. Por quê? Porque está em cima da curva de possibilidade de produção. Lembra, todo ponto de fronteira é um ponto de uso ótimo dos fatores, lembram disso? Então, em relação à produção é ótima, mas em relação ao consumo, não, né? Bom, podemos ver pelo tangenciamento, né, em relação à restrição orçamentária, em relação aos preços P1 e P2. Ela tangencia, né, a curva de possibilidade de produção, mas não é tangenciado, pelo menos nesse ponto, a curva de utilidade, não essa curva de utilidade. Contudo, pessoal, essa outra curva de utilidade sim está tangenciando essa restrição orçamentária, e nesses níveis de preço, seria essa curva de indiferença que traria o consumo ótimo para os consumidores. Eles gostariam de consumir o ponto B, mas está sendo produzido o ponto A. E aí, o que vai acontecer neste caso aqui? Bom, como vocês podem notar, no ponto B, que é onde as pessoas gostariam de otimizar o consumo, onde gostariam de consumir, elas consomem X1 linha, que é maior que X1 produzido no ponto A. Ou seja, existe um excesso, né, de demanda para que as pessoas queiram consumir o ponto B, então, nessa configuração aí, esses níveis de preço. Ok? Bom, mas em relação ao bem 2, é o contrário. O bem 2 está sendo produzido X2 no ponto A, mas as pessoas, na verdade, ao ponto B, que elas otimizam o consumo, gostariam de consumir X2 linha, o que é menos. Então, neste caso, tem um excesso de oferta, né? Tem mais produção do que as pessoas gostariam de consumir. Bom, aí dá para notar que a dinâmica que vai acontecer nessa economia vai ser o seguinte: dado que existe um excesso de demanda pelo bem 1 e um excesso de oferta pelo bem 2, isso vai influenciar os preços. Vamos ver? Então, no ponto B não é factível de ser produzido. Tem mais esse detalhe, né? Eu esqueci. No ponto B não é factível por quê? Porque está além da curva de possibilidade de produção. Né? Lembra que você ou produz eficientemente em cima da curva, ou internamente, que não é eficiente, mas é factível. Fora dessa curva não é possível ser atingido com os insumos existentes, com os recursos existentes. Então, ponto B não é factível. Seria ótimo no consumo, digamos, as pessoas gostariam, porque está tangenciando essa curva essa reta orçamentária, mas não é factível. E assim, mas sendo esse o norte das pessoas, que as pessoas buscam consumir, vai gerar o excesso de demanda, como eu falei para vocês em relação ao bem 1,
e excesso de oferta. E isso vai influenciar os preços. Por quê? Com excesso de demanda do bem 1, obviamente, uma maior demanda leva ao aumento do preço do bem 1. Pelo contrário, uma maior oferta do bem 2, com uma demanda menor, escassez de demanda, leva a uma queda do preço do bem 2. E o que isso vai fazer? Mudar os preços. E isso vai mudar a inclinação da restrição, da reta orçamentária. Então, contudo, é um nível melhor de consumo em relação ao ponto A. Contudo, é um nível melhor de consumo em relação ao ponto A ao ponto B, né? Causando um excesso de demanda X1 e uma escassez de demanda X2. E, como eu estou referenciando agora, tem um consumo maior de bem 1 que as pessoas gostariam e um menor de bem 2 que as pessoas gostariam também. Então, isso vai mexer nos preços, elevando o preço do bem 1, de P1 para P1 estrela, por exemplo, e reduzindo o preço do bem 2, do P2 para P2 estrelas, deslocando a reta orçamentária para uma nova declividade P1, P2 estrela, que vai ser esta aqui no limite. Por quê? Porque aí sim, essa aqui tangencia a curva de possibilidade de produção. Ou seja, vai ter uma produção ótima que esses preços vão tangenciar tanto produção quanto consumo. Aí já não vai ter escassez mais, porque o que vai ser produzido vai ser exatamente o que as pessoas querem consumir no seu ponto ótimo, que é o ponto E, de produção e consumo. Então é assim que a dinâmica da economia vai acontecer, né? Vai gerar um novo equilíbrio no ponto E, onde a produção agora é factível e se restabelece a igualdade entre taxa marginal de transformação com a taxa marginal de substituição, ou seja, produção e consumo, sendo ótimo de Pareto tanto para a produção quanto para consumo, e aí não há mais motivos, né, não há excesso ou escassez de oferta e demanda que gere modificações no preço. Então, eles estabilizam esse equilíbrio, essa é a ideia, tanto para a produção, tanto para o consumo, de forma eficiente no sentido de Pareto, ainda por cima. Legal, pessoal? Bacana, então essa é a dinâmica que ocorre. Bom, e aí com isso, com esse resultado, a gente pode agora proclamar, digamos assim, o primeiro teorema fundamental do bem-estar. E o que ele diz para nós, dados esses resultados? Ele diz o seguinte: em condições de concorrência perfeita, ou seja, livre mercado, deixar os preços se ajustar, tudo mais, todo o equilíbrio de mercado competitivo será ótimo de Pareto, ou seja, ele vai tender naturalmente ao ótimo de Pareto, desde que existam as condições de concorrência perfeita, ou seja, os mercados competitivos deixando os preços livres para se ajustar à oferta e demanda, ou seja, se houver escassez, se houver excessos, ele vai ajustar através dos preços para ser ajustado tanto a produção pelo lado da produção, tanto como o consumo pelo lado do consumo de forma eficiente. Então, esse é o teorema fundamental do bem-estar. O primeiro teorema fundamental: em condições de concorrência perfeita, todo equilíbrio em mercado competitivo será ótimo de Pareto. Legal, pessoal? O que podemos chamar de critério de eficiência de Pareto em um livre mercado é a tendência na qual, naturalmente, os preços dos bens P1 e P2 e dos insumos WR levam, WR, lembra que é capital de trabalho, os preços deles levam a alocações eficientes de produção e consumo, de tal forma que não é possível melhorar a situação de um indivíduo sem piorar a do outro. Por outro lado, se a economia não estiver em equilíbrio, então é possível melhorar a situação de pelo menos um indivíduo sem piorar a do outros, ou dos demais. Ou melhor, pode até se melhorar a situação de todos os indivíduos, que é uma possibilidade, como a gente viu. Mas se não é possível, pelo menos de alguns indivíduos em relação a outros, é possível. Então esse é o critério de Pareto, que se você não está no eficiente Pareto, então é possível melhorar a situação, ok? E como? Deixar os preços livres no livre mercado, que eles vão ajustar esses excessos, essas escassezes, até que os preços se ajustem com a demanda e a oferta e levem ao equilíbrio tanto pelo lado da produção como do consumo. Legal, pessoal? Bacana? Esse é o primeiro teorema fundamental do bem-estar. Vocês não lembram nada disso? Bom, isso lembra lá da mão boba invisível do Adam Smith. É isso mesmo. Note que o primeiro teorema do bem-estar remonta os primórdios da economia como ciência em Adam Smith. Sua premissa da mão invisível do mercado, levando os indivíduos de forma inconsciente, através de seus interesses individuais,
a uma alocação eficiente de recursos de forma a melhorar o bem-estar na sociedade. A diferença em relação a Adam Smith é que os neoclássicos demonstraram de forma técnica esses resultados. Ou seja, a ideia estava em Adam Smith, com a ideia da mão invisível, equilíbrio de mercado, com a ideia primordial, digamos assim. Mas os neoclássicos desenvolveram todo um mecanismo para dizer que vários mercados vão fazer isso, por isso que é a teoria do equilíbrio geral, né? Começa com Walras, aí vem essas definições aí de Edworth, depois também Pareto, ou seja, começa várias contribuições, os neoclássicos vão montando até chegar então numa definição de que isso ocorre, né? E através do equilíbrio geral, a tendência é um equilíbrio eficiente, né, desde que deixada as forças de mercado interagir livremente. Esta é a ideia. Por fim, devemos considerar certas limitações do teorema, né, pois caso existam falhas de mercado, como externalidades, informação imperfeita e monopólios, então talvez o equilíbrio atingido não necessariamente seja paletório. Por esse motivo é importante que as condições de livre mercado sejam plenas. Claro que se você tiver concentração de mercado, monopólio, informação imperfeita, ou seja, tiver, como é que se diz, desigualdade de informação, né, entre os agentes, e também ocorrer externalidades, como poluição, outros fatores, coisas que a gente vai ver aí, ou seja, isso é um eficiente no sentido de produção e consumo, legal? Mas outros fatores podem prejudicar, digamos assim, esse critério de eficiência. Agora, se as questões ou forças de livre mercado estiverem plenas, né, sem problemas, então esse equilíbrio pode se estabelecer, tá ok? Bom, vamos agora então às suas considerações com equilíbrio sobre uma economia aberta. Então agora vamos considerar a possibilidade de livre comércio entre esse país, que a gente vai chamar de economia interna, que a gente está analisando, e outro que a gente vai chamar de economia externa. Bom, a economia interna tem a vantagem comparativa na produção do bem 2, ou seja, tem um custo mais baixo, é mais produtivo em produzir X2, enquanto a economia externa é mais produtiva em produzir X1, tem um custo mais baixo em produzir esse bem. Essa é a série da teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, sendo a abordagem dos custos relativos dos bens uma excelente argumentação para a especialização da produção e comércio internacional. Ou seja, agora a gente está falando de outro clássico, né, o David Ricardo, e da sua célebre teoria, né, das vantagens comparativas. E como é que a gente vai analisar isso em relação ao equilíbrio geral? Vamos então pegar aqui no nosso gráfico, né, considerar um equilíbrio inicial. Esse equilíbrio inicial a gente sabe, é ótimo de Pareto, só que na nossa análise agora, um equilíbrio de uma economia fechada, né? Esses preços P1I e P2I seriam os preços de uma economia interna, né? Essa é a ideia, ok? Então, numa economia fechada, os preços internos configuram a restrição orçamentária que passa pelo equilíbrio entre produção e consumo no ponto E, como a gente viu. Bom, agora, com a abertura econômica, a economia interna vai se especializar em X2, porque tem vantagem relativa em relação a esse bem, alocando sua produção para o ponto A, então voltamos para o ponto A, em consonância com a nova restrição orçamentária derivada do padrão de preços internacionais, que eu vou chamar de P1M e P2M, M de mundiais, assim, porque se botasse I de internacionais ia confundir com PI de interno. Então aqui seria o ponto A novamente, e aqui seria a restrição dado então os preços mundiais, digamos assim, os preços externos, os preços mundiais, que daí vale para todos, né? E aí, como eu falei, a produção da economia interna vai se especializar muito mais em produzir X2, porque tem vantagem relativa a esse bem. Para isso, vai reduzir então o X1. Voltamos para o ponto A. E o que vai acontecer nesse caso? Bom, sabemos que nessa restrição nós teríamos então, em relação ao consumo, uma otimização quando
bater, digamos, com a declividade da curva de diferença, que no caso é no ponto B ali. E, nesse caso, os consumidores vão querer consumir X1M e X2M, vão querer consumir mais do bem 1 e menos do bem 2, que é o contrário que vai acontecer com a produção, vai produzir mais do bem 2. E aí? Bom, e aí você já deve imaginar que, se especializando na produção do bem 2, o que ela vai fazer com esse excesso de bem? Vai exportar o bem 2, que ela produz de forma muito mais barata. Né? Essa diferença do que não é consumido interno, ela vai exportar. E aonde ela vai trazer esse consumo a mais que os consumidores internos gostariam? Vai importar o bem 1. E aí vai poder otimizar num ponto muito mais alto. Vai produzir de forma mais eficiente em X2 e vai consumir de uma forma maior do que se fosse uma economia fechada, no ponto E, né? Vai consumir no ponto B uma quantidade maior que satisfaz mais os consumidores internos, assim, através do comércio internacional. Então, o comércio internacional melhorou bastante, né? Em termos de consumo e produção. Dessa forma, a economia interna exporta seu excedente de X2, enquanto importa X1 da economia externa, suprindo e maximizando o consumo interno numa curva de utilidade mais alta no ponto B. Como eu falei para vocês, né? Vai ter então um consumo maior, vai ser melhor em termos de produção e consumo. E aí você pode se perguntar, pô, mas isso está gerando de certa forma um desequilíbrio, né? Produção e consumo, mas que está sendo suprida para venda, né? Exportando o excedente para o exterior e importando aquilo que se quer consumir que está faltando também do exterior. Então está tendo essa troca aí. Mas é claro que isso aí não é livre de consequências, digamos assim. Por exemplo, existe vantagem de livre comércio para ambas as economias, ambas estão melhorando, né, em termos de ganhos da produção e consumo. Contudo, no curto prazo, a atividade econômica de X1 na economia interna irá retrair, assim como a atividade X2 para a economia externa lá, né, X2 lá na outra economia vai cair também. Ou seja, setores que são afetados. A economia interna vai ter que deixar de produzir X1 para aumentar a sua produção de X2. Então, aquele setor vai sofrer retração e o contrário vai acontecer na economia externa. Vai deixar de produzir X2, vai se especializar em X1, então aquele setor vai apresentar desemprego, vai apresentar queda, né, na atividade normal. Ou seja, vai ter um impacto. Essa é a ideia. Então, portanto, vai ocorrer queda da atividade econômica nos setores afetados negativamente em ambas as economias, gerando desemprego e redução da renda focalizada nessas áreas. Né? E aí vocês estão levando isso deve levar isso em consideração também. Logo, a abertura econômica leva a uma nova redistribuição de recursos na economia envolvidas. Contudo, as condições, de forma geral, são melhores do que no caso de uma economia fechada. Claro, a gente viu, né? Aumenta o bem-estar em termos de consumo e deixa mais eficiente em termos de produção. Neste momento, então, já que tem uma redistribuição dos recursos da economia, então se faz necessário enunciar o segundo teorema fundamental do bem-estar. Qual seria ele? Vamos enunciar, então. Então, se as preferências dos consumidores e a tecnologia de produção são convexas, que são bem comportadas, né, teoricamente, então, dada uma distribuição das dotações iniciais de bens e fatores, é possível alcançar uma alocação Pareto ótima, eficiente, através de mercados competitivos. E essa aí é a grande sacada. E bota sacada nisso. Porque o que ele está nos dizendo? Que agora a gente pode falar também em distribuição. Né? Então, vamos lá. Esse segundo teorema nos dá a oportunidade de analisar o caráter da distribuição de recursos, mas não postulando como ela deveria ocorrer, e sim lançando luz sobre quais os resultados após uma decisão de redistribuição da economia. Então isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui deu o prêmio Nobel para essa galera, o Kenneth Arrow, né, lá em 1972 ganhou o prêmio Nobel. Essas análises aí que são feitas ali na década de 50, 60, que é exatamente através do equilíbrio geral tirar esses aspectos, tirar essas conclusões. Né? Que olha só, se você
por exemplo, fizer uma abertura econômica, vai ter uma redistribuição dos recursos da sociedade. Vai melhorar, claro, né, com a abertura econômica a gente viu melhor consumo, melhor produção, mas há aquele, né, desequilíbrio inicial assim que ocorre, e aí tu está redistribuindo. Só que assim, mesmo assim é possível alcançar uma alocação Pareto eficiente com a redistribuição, se os mercados forem competitivos, deixar preços, né, de fatores e de produtos pelo mercado se ajustar, eles vão trazer o eficiente Pareto novamente, depois, mesmo que ocorra uma distribuição. Isso é fantástico. Vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, suponha que a economia se encontre no equilíbrio representado no ponto E na caixa de Edworth abaixo. Então está aqui um ponto E, vamos supor, né? E aí alguma política de redistribuição, por exemplo, né? A abertura econômica, que a gente vai ter então uma mudança, assim, e a gente muda para o ponto F, um deslocamento então daquela restrição orçamentária, que vamos dizer que era interna para uma mundial, por exemplo, mudou para uma melhor redistribuição que melhora a distribuição dos recursos da economia, vamos supor, né? Só que o que vai acontecer? Vai para um ponto F, e o ponto F pode, e a gente está vendo, ele não é eficiente no sentido de Pareto, a gente pode ver claramente, pois não está em cima da curva de contrato, né? Então você melhorou em termos, fez uma redistribuição, fez uma abertura econômica, por exemplo, redistribuiu os recursos, mas estamos num ponto agora que não é eficiente. Mas o que ele vai dizer? Não é eficiente, mas se os mercados puderem agir livremente, o que ele vai fazer? Ele vai tender para um ponto eficiente novamente, ou seja, houve redistribuição e agora, se tudo deixar livre novamente no mercado competitivo, ele vai tender a um ponto também, além de melhor distribuído, eficiente. Então, porém, deixando os agentes atuarem livremente no ambiente competitivo, a tendência é um novo equilíbrio estabelecer-se no ponto H, se estabelecer no ponto H, tornando essa nova distribuição eficiente no sentido de Pareto. Ou seja, vai acontecer aquilo que a gente viu. Vai haver, então, a negociação entre as partes e eles vão tender, então, por exemplo, ao ponto H, que aí sim é eficiente no sentido de Pareto. Então, estamos unindo as duas coisas, né? Portanto, equidade e eficiência podem andar juntas, acabamos de provar. Desde que, claro, como a gente viu, o mercado haja livremente para que as negociações aconteçam com os preços livres também, para que se ajuste, né, de forma a se tornar eficiente, mesmo depois de uma redistribuição, por exemplo, dos recursos, por exemplo, com uma abertura econômica. Interessante, né? E isso rendeu o prêmio Nobel, né, por Kenneth Arrow, como eu falei para vocês. Mas vamos dificultar um pouco mais, já vamos botar um problema aqui. E se for um monopólio? Então, vamos botar um monopólio no equilíbrio geral. Vamos supor, pessoal, que o agente A seja um monopolista, tem o poder de definir os preços P1 e P2. Portanto, para cada nível de preço escolhido, é possível mapear as escolhas ótimas do agente B através da curva de preço-consumo. Já vou explicar isso aí. Antes disso, eu vou explicar aqui essa questão de definir os preços. Claro, ele é um monopolista, né? Ele vai definir os preços. Mas o P1 e P2 é assim, o P1 de forma direta e o P2 seria de forma mais direta. Vamos assim, o agente A, vamos supor, é o produtor do bem 1. Como ele é um monopolista, ele pode definir o preço, né? Ele tem o poder de mercado de definir o preço do seu produto como monopolista. Só que, à medida que ele define o preço do bem 1, também os ajustes, né? Não significa que vai estar fixo o preço do bem 2. Há um reajuste indiretamente e ele acaba também modificando os preços do bem 2. Então, por isso que o preço do bem 2, mas dentro dessa linha de que o poder que ele tem diretamente é sobre o preço do bem dele. Legal, está aqui, por exemplo, né, como descrição, essa reta orçamentária que passa no ponto de dotação inicial, ponto W. Vamos supor P1 duas linhas, P2 duas linhas, né, como eu falei para vocês. E nessa restrição orçamentária, o indivíduo B, o agente B, ele vai restringir quando a curva de utilidade dele for tangenciar, melhor assim, essa restrição orçamentária a gente vai supor nesse ponto aqui. E se o produtor, o agente A, monopolista, modificar os preços novamente, vai ter uma nova estrutura de preço, uma nova declividade. Vamos supor P1 linha, P2 linha. E aí o agente
B vai agora otimizar em outro ponto, quando bate a declividade com essa nova linha. Vamos supor aqui nesse ponto aqui. E assim por diante. Vamos supor uma terceira linha, P3 linha, P2 linha, com uma nova declividade. E aí o agente B vai novamente, através da declividade da sua curva de utilidade, tangenciar essa nova restrição nesse outro ponto ali. Então, considerando o ponto W e todos os demais pontos, se a gente ligar todos os pontos de escolha ótima, né, do consumidor B, a gente tem aquilo que a gente chama de curva de preço-consumo. A gente sabe as escolhas ótimas que o consumidor B vai fazer. Isso é bem lá de micro 1, né? A gente está revendo toda a micro 1 aqui. Então está aqui, né, essa linha, que é a curva de preço-consumo do consumidor B. E aí o indivíduo A, o monopolista, ele sabe, então, qual é esse caminho, né, que vai tomar de escolha ótimas do consumidor B. E ele, se ele sabe esse caminho, e ele pode definir o preço, ele vai definir aquele que vai, agora sim, tangenciar a curva de preço-consumo no ponto mais alto, ou seja, vai dar o nível de utilidade mais alto para o agente A, que tangencia a curva de preço-consumo do agente B. Então é isso que vai acontecer aqui. Sendo assim, o agente A escolhe os preços P1 e P2 linha, no qual permitem atingir o nível de utilidade mais alto, isto é, no ponto E, aqui, ó, onde a curva de diferença de A tangencia a curva de preço-consumo do B. Esse é o detalhe. No ponto mais alto, claro, ele vai querer atingir um nível de utilidade mais alta para o consumidor A. Mas isso é em relação à curva de preço-consumo do B. Ou seja, se a gente botar a restrição aqui de novo, está aqui, ó. É claro que para o B, ele vai estar tangenciando essa curva aí. Mas o A não necessariamente, porque o A está tangenciando a curva de renda-consumo. Ou seja, a curva de diferença A não tangencia a curva de diferença de B. A curva de diferença do B nem está desenhada aí ainda. Se ela não tangencia, então não é uma alocação eficiente no sentido de Pareto. Ou seja, o monopólio não causa uma alocação eficiente no sentido de Pareto. Ele está melhorando para A, mas está deixando ênfase, porque está aqui, ó, o tangenciamento da curva de diferença do indivíduo B em relação à restrição orçamentária, vocês podem ver, que não necessariamente tangencia a curva de diferença do indivíduo A. Mas o indivíduo A conseguiu o ponto mais alto que ele consegue, em termos de utilidade, da curva de preço-consumo do indivíduo B. Então, ele foi no mais alto que ele consegue, dado que ele rastreou quais são os consumos ótimos do B. Isso para ele está ótimo. E ele, mesmo assim, vai manter o preço aí, ou seja, vai manter num ponto que é ineficiente no sentido de Pareto. Porque se deixasse as forças agirem, nós teríamos essa região aqui, ó, que poderia ainda ter melhorias de Pareto. Lembra que as curvas tendem a uma declividade, a tangenciamento entre as declividades? Isso não vai ocorrer. Vai parar no ponto E, um ponto que não é eficiente. Por que que não vai ocorrer? Porque para o indivíduo B, ele vai se deslocar em cima dessa curva de preço-consumo, dada a mudança da restrição orçamentária. E para o indivíduo A, com certeza ele cairia para uma curva de diferença mais baixa, que não é interesse dele. Então, para ele é mais interessante tangenciar o ponto de renda-consumo mais alto do indivíduo B, e como ele tem poder de mercado, ele vai agir dessa forma, mantendo, obviamente, o monopólio, uma ineficiência no sentido de Pareto. Esta é a ideia, então, do equilíbrio geral com o monopólio, tá? Aqui colocando tudo junto, vocês vêem toda a dinâmica ali, né, da construção ali da curva de renda-consumo, e ali onde o indivíduo A vai tangenciar na sua curva mais alta a curva verde, não as curvas vermelhas das preferências do indivíduo B. Assim, na existência de um monopólio, né, existe algumas saídas, como a gente já viu lá em micro 2, né, que é a regulação do monopólio, é uma saída, mas também existe, né, a possibilidade de algo internamente, não exogenamente, gerar eficiência mesmo numa atividade monopolista, que é o quê? Que é a discriminação de preço, e esse é o nosso próximo ponto.
Então tá aí o equilíbrio geral com monopólio e discriminação perfeita de preço. Então vamos lá. Suponha que o agente A agora, além de ser monopolista, consegue fazer uma discriminação perfeita de preço. Dessa forma, partindo da dotação inicial W, o agente A consegue oferecer preços ao agente B de maneira a manter indiferente entre comprar ou não. Mas o que é isso? Ele está deslocando a escolha ao longo da curva de diferença do consumidor B. A curva de diferença inicial, do ponto de dotação inicial. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui a curva de diferença da dotação inicial do indivíduo B. O que o indivíduo A, que é discriminador de preço perfeito, ele vai escolher cada preço que pode ser demandado pelo indivíduo B perfeitamente. Então ele vai escolher um preço que vai tangenciar essa mesma curva de indiferença, um ponto mais à frente. E isso vai deslocar o consumo do indivíduo B para lá. E para ele mantém o mesmo nível de satisfação. É indiferente entre o ponto anterior e esse, só que esse ponto agora ele está otimizando esse novo nível de preço. Então ele vai para lá. E o indivíduo A continua modificando os preços em cima, com novos pontos em cima da curva de diferença do indivíduo B. Até chegar num ponto em que ele vai atingir a curva de indiferença dele mesmo, do agente A, o monopolista, mais alta em cima da curva de indiferença do indivíduo B. Ou seja, portanto, o agente A desloca a demanda de B até atingir seu ponto de escolha ótima, onde a utilidade 1 de B tangencia a curva de indiferença mais alta de A, que vai ser essa utilidade 2 de A, no ponto E. Aqui, pessoal. Então, ele levou agora em cima da curva de diferença do B, porque agora ele faz discriminação perfeita de preço, então ele manteve o mesmo nível de utilidade para B, que levasse a curva de utilidade mais alta dele, do A. E aí que aí a gente tem um tangenciamento entre as curvas, ou seja, além de tudo, é Pareto eficiente, pessoal. Note que o monopolista discriminador consegue atingir um equilíbrio Pareto eficiente, mas é claro, se apropriando de todo o excedente do consumidor B, porque ele conseguiu buscar toda a melhoria para ele. Ele não piorou do indivíduo B, mas ele trouxe toda a melhoria para ele. Ele usou o poder de monopólio dele com a discriminação perfeita de preço para isso. Porque se a gente pegar o ponto inicial, aí, essa era a utilidade 1A que estava na dotação inicial junto com B. Nenhum dos dois estava no ponto de eficiência de Pareto, é o ponto W. Mas com o poder de diferenciação de preço, ele conseguiu deslocar o consumo do B até uma curva mais alta de A. Então ele vai para esse ponto. Ele pega todo, né? Então o poder de negociação dele é maior, viu só? Com essa discriminação de preço, com o monopólio, ele traz todo o benefício, que era isso que eu ia explicar para vocês lá no início. Ele pode pegar todo o benefício para um só, se ele é monopolista e discriminador perfeito de preço, sim. E ele desloca para um ponto eficiente no sentido de Pareto. Está aí provado, então, essa questão. Ele deslocou em todos os pontos através de nivelando através de novos preços, mudando a restrição orçamentária e levemente levando o indivíduo B até o ponto mais alto que ele poderia, sem piorar a situação do indivíduo B. Então é eficiente no sentido de Pareto. Tá aqui as curvas as restrições orçamentárias, com as mudanças de preço que ele fez, levando até aquele ponto. Então tá aí, pessoal. Pode ser eficiente, inclusive com monopólio, desde que exista perfeita discriminação de preço. É claro que não vai piorar as condições para o indivíduo B, mas todas as melhorias de Pareto possíveis vão para o indivíduo monopolista, no caso, o agente A. Legal? Que é discriminador, nesse caso, perfeito de preço. E com isso a gente termina, então, a nossa aula, ok? Aí eu vou ver se eu vou dividir em 2 vídeos, deixar um só. Espero que eu consiga gravar esse vídeo, que já é a segunda vez que eu estou gravando, e isso é cansativo, porque a primeira vez simplesmente deletou o vídeo e eu não sei onde ele foi parar. Vou ver se isso não vai acontecer de novo. Se acontecer de novo, eu desisto, né? Não vou gravar mais esse vídeo. Ok, pessoal? É isso aí. Felicidade a todos e a gente se vê numa próxima aula, ok? Tchau.